Hoje vamos recapitular o filme chamado O Capitão. Em meio à Segunda Guerra Mundial, Willie Harold, que havia desertado do exército alemão, está sendo perseguido por uma tropa alemã em um veículo. Para sobreviver, ele corre para dentro de uma floresta, obrigando seus perseguidores a continuarem a busca a pé. Harold consegue despistá-los ao se esconder sob a raiz de uma árvore grande. Depois de escapar, ele encontra um soldado alemão gravemente ferido em um trilho ferroviário. Harold o ajuda, levando-o até uma casa abandonada para se recuperar. Quando o soldado melhora, ambos, pressionados pela fome, decidem procurar comida em uma fazenda próxima. Durante a tentativa de roubo, o soldado ferido se prepara para matar o fazendeiro com uma pedra caso ele acorde. No entanto, quando chega o momento, ele hesita e tenta fugir. Nesse instante, é surpreendido por dois moradores da fazenda que o cercam e o matam. Vendo seu companheiro morto, Harold mata o fazendeiro e foge do local. Após muito caminhar, Harold se depara com um veículo militar abandonado. Ao vasculhá-lo, encontra alimentos, roupas e um uniforme de oficial alemão. Decidindo vestir o uniforme, ele é tomado por uma sensação intensa de poder e autoridade. Mergulhado nessa fantasia, chega a encenar uma cena onde ordena que um prisioneiro imaginário fuja, apenas para executá-lo em seguida. Durante esse momento teatral, surge um homem que se apresenta como Cabo Walter Freitag. Este, acreditando estar diante de um verdadeiro oficial alemão, imediatamente se coloca sob as ordens de Harold e se oferece para ajudar a desatolar o veículo abandonado. Harold, mantendo as aparências, solicita os documentos militares de Freitag. Ao descobrir que o cabo está sem comer há 3 dias, oferece-lhe uma maçã. Os dois entram no veículo e, ao ouvir o estômago faminto de Freitag roncando, decidem procurar uma estalagem para se alimentarem. Durante o trajeto, Harold aproveita a oportunidade para se desfazer discretamente de todos os documentos e objetos que poderiam revelar sua verdadeira identidade. Quando Harold e Freitag entram na estalagem, são recebidos com olhares de desconfiança dos clientes presentes. O dono do estabelecimento, percebendo o desconforto, tenta acalmar Harold, explicando que as pessoas do local não simpatizam com uniformes militares, especialmente os alemães. Para ganhar a confiança dos presentes, Harold diz ser um oficial encarregado de avaliar os prejuízos causados por desertores alemães na região. A mentira surte efeito quando ele promete compensar financeiramente pelos danos. Em seguida, ordena que Freitag auxilie o estalajadeiro no preparo de um assado. Durante a refeição, Freitag devora a comida rapidamente, enquanto Harold come com cautela, temendo que possa estar envenenada. Mais tarde, já no quarto, enquanto Harold fuma, ouve o dono da estalagem chamando seu nome. Ao olhar pela janela, vê que os moradores capturaram um desertor acusado de roubo. O estalajadeiro faz uma proposta. Se Harold executar o ladrão, poderá ter suas refeições servidas mais cedo. Sem hesitar, o falso oficial aceita a proposta e mata o desertor. Ao retornar ao quarto, simplesmente instrui Freitag para acordá-lo às 5h30 da manhã. Na manhã seguinte, Harold e Freitag chegam a uma fazenda onde encontram um grupo de soldados alemães. Mantendo sua farsa de oficial, Harold imediatamente ordena que os soldados se coloquem em posição de sentido e exige ver seus registros militares. Durante a inspeção, descobre que todos são, na verdade, desertores como ele. Demonstrando autoridade, Harold se senta à mesa e pede uma bebida. Um dos desertores, de nome Kipinski, toma a iniciativa de falar em nome do grupo e solicita que todos sejam colocados sob o comando de Harold. Vendo uma oportunidade de aumentar seu poder, Harold prontamente aceita o pedido. Para justificar sua presença, ele diz estar conduzindo uma avaliação da situação atrás das linhas de frente. Durante sua jornada, o grupo de Harold come em uma floresta onde encontra outros soldados alemães transportando um canhão antiaéreo. Vendo uma oportunidade de aumentar seu contingente, Harold decide incorporá-los ao seu comando. Enquanto avançam por uma estrada, o grupo avista um avião sobrevoando a área. Harold ordena que disparem contra a aeronave. Após alguns tiros, o avião se afasta da região. No entanto, o veículo que Harold está usando fica sem combustível. Sem hesitar, ele ordena que todos os soldados, com exceção de Freitag, assumam o papel de força motriz, puxando o veículo manualmente. Durante o percurso, o grupo ouve a aproximação de um veículo da polícia militar. Os soldados imediatamente tomam posições, enquanto Harold permanece em seu veículo. Quando ordenado a sair, ele reage com indignação teatral, apresentando-se com seu posto falso e exigindo falar com o líder da patrulha.
O chefe da polícia militar questiona a ausência de uma ordem de marcha para a tropa. Harold, pensando rápido, alega estar cumprindo uma missão especial ordenada pelo próprio Hitler, com o objetivo de investigar situações preocupantes ocorridas na região, atrás da linha de frente. Embora o chefe da polícia pareça convencido pela história, ainda solicita os documentos de Harold por procedimento padrão. Harold também exige ver os papéis do policial, afirmando que incluirá essas informações em seu relatório. Esta manobra deixa o policial visivelmente nervoso. O chefe da polícia decide liberar o grupo, mas adverte que eles precisarão apresentar documentos em outras ocasiões, explicando que as verificações são rigorosas devido aos frequentes roubos praticados por desertores na região. Vendo uma oportunidade de fortalecer sua posição e evitar suspeitas, Harold decide se oferecer para participar dessas verificações junto à polícia. O grupo chega ao campo número 2, um local destinado a manter desertores presos. Lá, são recebidos pelo capitão Junker, que durante uma conversa no veículo, menciona ter uma sensação familiar sobre Harold, embora não consiga se lembrar de onde o conhece. Os oficiais do campo expressam sua frustração com a situação, reclamando do tempo que precisam esperar até que a justiça condene os prisioneiros. Vendo uma oportunidade, Harold se oferece para assumir pessoalmente a responsabilidade pelos prisioneiros. Para impressionar os oficiais locais, ele promete falsamente levar o assunto diretamente a Hitler. Harold e seus homens são então conduzidos ao quartel de segurança, onde os prisioneiros estão detidos. Após receberem instruções sobre os procedimentos, Kipinski, um dos homens de Harold, começa um interrogatório violento com um dos prisioneiros. Este acaba confessando ser um desertor reincidente. Harold deixa os prisioneiros sob os cuidados de Kipinski e ordena que Freitag observe o processo. Quando Freitag posteriormente questiona Harold sobre os métodos violentos de Kipinski, Harold responde com frieza perturbadora, afirmando que os prisioneiros já estão mortos. O oficial Hansen do campo questiona Harold sobre os eventos ocorridos e solicita os documentos de Harold. Mantendo sua farsa, Harold afirma ter recebido autorização direta do Führer para cuidar das forças de combate alemãs. No entanto, Hansen o adverte para não tomar mais ações por enquanto, pois ainda não recebeu ordens do Ministério da Justiça. Posteriormente, no escritório de Hansen, ele entra em contato telefônico com o Dr. Kremer, informando sobre a reivindicação de Harold de ter autorização para eliminar os prisioneiros. Quando o Dr. Kremer pede a presença de Harold, este se justifica perante os líderes do campo, afirmando que os prisioneiros o atacaram e que Hitler pessoalmente o autorizou a agir. Hansen informa Harold que ele deve aguardar até o dia seguinte, antes de tomar qualquer outra medida, pois o Dr. Kremer entrará em contato com o procurador-geral para verificar a validade de seus documentos. No entanto, Karl entra em contato com o Gauleiter local, conseguindo contornar o processo legal. O chefe do distrito concorda em conceder plenos poderes a Harold. Momentos depois, Hansen recebe uma ligação informando que a Gestapo concedeu a Harold a autorização necessária. Dentro da área interna do campo, Karl ordena aos prisioneiros que se organizem em filas de 30 e comecem a marchar, cantando. Enquanto cada prisioneiro se alinha nas trincheiras, os soldados se posicionam e começam a atirar com a arma antiaérea. A arma trava, forçando os soldados a eliminá-los com suas próprias armas. Nesse momento, um oficial se aproxima de Harold e o confronta sobre as ações ilegais em curso. Mais tarde, após o jantar, outro pelotão de prisioneiros é morto. Harold então chama Freitag e ordena que acabe com um prisioneiro gravemente ferido. Relutante, Freitag obedece às ordens de Harold. Para celebrar os eventos, um banquete é organizado no campo. Prisioneiros são forçados a atuar em uma peça teatral, enquanto uma orquestra toca em homenagem a Harold. Durante o evento, o falso oficial anuncia que nenhum dos prisioneiros deve ser capturado vivo pelos ingleses. Após se sentar novamente, Harold convida um dos atores prisioneiros e o questiona sobre o motivo de estar ali. O prisioneiro, relutante, afirma não haver razão. Harold então pergunta qual papel ele interpretaria. O prisioneiro diz que interpretaria o de um ladrão. Vendo-o menos envergonhado, Harold insiste em saber o que ele realmente fez. O prisioneiro confessa ter roubado pertences de um companheiro morto. Antes que mais algo aconteça, uma briga se inicia no banquete, forçando Harold a restaurar a ordem. Para isso, ele dispara um tiro próximo ao ouvido de Kipinski, agarra um prisioneiro e o amarra junto a outros 3 com uma corda, ordenando que fujam. Em seguida,
Harold entrega sua própria arma a um dos atores prisioneiros, exigindo que ele mate os fugitivos sem hesitar. O prisioneiro obedece inicialmente, mas falha em matar todos. Harold então passa a arma para outro ator, mas este apenas atira no ar e se mata. Por fim, Harold devolve a arma ao primeiro ator, que continua disparando até ficar sem munição. Harold inclui o ator em seu grupo. No dia seguinte, após ter sua calça costurada, Harold reúne seus homens para dar um discurso. Ele os prepara para realizar patrulhas na região, com o objetivo de capturar desertores que estariam roubando propriedades. Imediatamente depois, ele vai ao refeitório e pergunta a Freytag sobre suas calças. O cabo responde que eram muito longas, mas que agora estão boas. Ao ouvir a palavra capitão, dita por Freytag, Harold diz que ele é, de fato, o capitão. Ao retornarem ao campo, a milícia de Harold é surpreendida por um bombardeio aéreo inglês. Apesar do ataque, Harold e seus homens conseguem sobreviver. Reunindo os sobreviventes, Harold faz promoções improvisadas entre seus homens. Em seguida, ele e sua tropa partem do campo. Alguns dias depois, chegam a uma cidade onde percebem que o prefeito hasteou uma bandeira branca, sinalizando rendição. Sem hesitar, Harold ordena que o prefeito seja morto, declarando à população que veio para restaurar a ordem e que qualquer traidor seria severamente punido. Em seguida, o grupo se instala no Hotel Oranien. É nesse local que Harold se apaixona por uma mulher local. No entanto, Kipinski já estava seduzindo a mesma mulher. Para resolver o problema, Harold manda seus homens prenderem Kipinski. Em seguida, ele entra no quarto da mulher para ter um momento íntimo com ela. Pouco depois, Kipinski é acusado de roubo e alta traição, sendo condenado à morte por Harold. Harold passa boa parte da noite em festas e celebrações. No entanto, sua alegria é interrompida quando a polícia militar entra na cidade e prende ele e seus homens. Em julgamento, o juiz expõe os crimes cometidos por Harold: se passar falsamente por oficial, organizar o massacre no campo de prisioneiros e matar o prefeito. O magistrado deixa claro que a sentença apropriada seria a execução por enforcamento. Surpreendentemente, o Dr. Creamer defende Harold, afirmando que ele é um homem corajoso. Alegando a confusão decorrente da guerra, argumenta que Harold não agiu tão malignamente assim. Com essa defesa, o juiz decide oferecer a Harold uma liberação restrita, transferindo-o para a linha de frente em liberdade condicional. Embora Harold finja aceitar a sentença com satisfação, na primeira oportunidade, ele foge pela janela e escapa para a floresta. Em 23 de maio de 1945, o ex-soldado Willi Harold foi preso pela Marinha Real em Wilhelmshaven. Durante o interrogatório que se seguiu, Harold se viu cada vez mais envolvido em contradições sobre suas ações. Quando ficou evidente quais crimes de guerra Harold havia cometido, ele foi levado a julgamento. Em 14 de novembro de 1946, aos 21 anos de idade, Willi Harold foi condenado à morte e executado junto com 6 de seus cúmplices. Espero que tenham gostado. Até a próxima.